Salve, salve, Terra Negra! E aí, moçada do Blablalogia, você já sabe que normalmente o Terra Negra fica fora da caixa, mas de vez em quando nós entramos para a caixa para complementar os nossos estudos. E é isso que a gente vai fazer agora, dando início à série sobre religiões, que foi gravada in loco lá na Terra Santa. Então nos acompanhe por essa série de vídeos, é isso aí. E para começar, solta a vinheta, vamos que vamos! Então vamos lá, que saudade dessa expedição para a Terra Santa, viu? Nossa, em termos culturais, religiosos, foi uma coisa fantástica. Agora, dentro da caixa, o que acontece? Em 1947, plano de partilha da ONU, uma conferência da ONU presidida por Oswaldo Aranha, um brasileiro. Lá em 47 eles decidem pela fragmentação, pela divisão da região da Palestina. Neste momento surge um estado, que é o Estado de Israel, que está aqui, olha, com a cor branca, ok? Por sua vez, mantém-se uma pequena área, entre aspas, pequena, né, destinada ao povo palestino, que foi assinalada aqui com a cor alaranjada. Portanto, que fique claro, em 47 surgiu um Estado, não surgiu o Estado da Palestina. Nós temos uma área palestina, ok? Beleza, com um ponto verde aqui, ó, Jerusalém. Jerusalém, em 47, foi definida como uma zona internacional da ONU. Dessa forma, qualquer pessoa, de qualquer crença, qualquer religião, qualquer etnia, poderia acessar a cidade de Jerusalém sem nenhum problema. Beleza? Então, o que vai acontecer após 47? Chegamos na Guerra dos 6 Dias em 1967. Em 67, nós temos uma expansão significativa das áreas destinadas a Israel. Israel expande seu território. E o que nos interessa neste momento aqui é este pontinho verde. Jerusalém, bem na bordinha da Cisjordânia. Essa cidade incrível. E quando nós falamos em Jerusalém, eu acho que todo mundo pensa naquela cidade extremamente religiosa. Isso é só um pedacinho de Jerusalém, porque Jerusalém é bem maior. Nós temos a porção oriental, predominantemente muçulmana. A porção ocidental, predominantemente judia. E aqui, ó, neste pontinho, nós temos a Velha Jerusalém. Essa sim é aquela Jerusalém religiosa, cercada, né? Lembra muito uma cidade medieval, tá aqui, ou de Jerusalém. E a cidade Velha de Jerusalém é dividida em 4 bairros. Os bairros estão aqui: o bairro muçulmano, aqui o bairro cristão, aqui o bairro judeu, este daqui é o bairro armênio, não colocamos símbolo não, né? Ficamos sem saber por que a gente vai colocar para armênio. São 4 bairros dentro de Jerusalém antiga que faz parte dessa grande área que é a cidade de Jerusalém. Neste pontinho aqui, ó, nós temos a esplanada das mesquitas, assim como o que sobrou do antigo Templo de Salomão. Agora a gente verticaliza em judaísmo. Vamos lá! Estou aqui com o professor João Marcelo, meu nome é William e estamos em Jerusalém. Uma cidade que deve ter mais de 5.000 anos de história. Uma das cidades mais antigas do mundo. Estamos no Oriente Médio, onde surgiram as primeiras civilizações. E nessa região estão os centros urbanos mais antigos do planeta. Nesse caso, estamos no templo mais importante do judaísmo, o Muro das Lamentações. Jerusalém é uma cidade fundamental para as 3 principais religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Logo aqui perto está, por exemplo, a esplanada das mesquitas, importantíssima para os muçulmanos. Não muito longe está o Santo Sepulcro, onde Jesus Cristo teria sido crucificado. E essas 3 religiões têm origem em Abraão, e por isso há muito em comum entre elas. Por exemplo, a Bíblia, Antigo Testamento, a Torá, foi escrita pelos judeus, é sagrada para os judeus. Agora, para os cristãos, além do Antigo Testamento, é sagrado também o Novo Testamento, e os dois juntos formam a Bíblia Sagrada. E além disso, o Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, e muitos trechos da Bíblia estão também no Alcorão. Por exemplo, Jesus Cristo é citado no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos.
Por volta de 1000 anos antes de Cristo, os judeus dominaram essa região com o rei Davi e conquistaram Jerusalém. Só que os judeus viviam em guerra com outros povos, porque nesse momento os judeus eram um único povo monoteísta aqui da Palestina. O filho de Davi, Salomão, construiu um templo nesse exato local onde estamos, o Templo de Salomão. Só que a Palestina foi invadida pelos babilônios, o templo foi destruído pelo rei dos babilônios, Nabucodonosor, e os judeus escravizados na Babilônia, onde hoje está Bagdá, no Iraque. E por que esse muro que está atrás de mim é tão sagrado, onde há tantos judeus orando aí naquele momento? Justamente porque é o que restou do Templo de Salomão, que foi destruído pelos babilônios. Mais tarde, os romanos dominaram essa região, e muitos conflitos também entre judeus e romanos. De novo a questão religiosa e política, claro. Os judeus monoteístas e os romanos politeístas. Os judeus foram expulsos da Palestina pelos romanos no ano de 70 depois de Cristo. É a chamada diáspora. Mas a religião judaica se manteve, mesmo com os judeus morando na Ásia, na África e na Europa. E com isso a religião adquiriu uma diversidade muito grande, não é isso, João? Pois é, William, e é exatamente essa diversidade que é encantadora a gente observar aqui em Jerusalém. Entramos em Jerusalém pelo Portão de Herodes. O Portão de Herodes está no setor oriental, é um setor predominantemente muçulmano. Encontramos ali uma diversidade de culturas, de línguas, de trajes, o que prova que Jerusalém talvez seja uma das cidades mais diversas do planeta Terra. E é importante colocar isso, né, William? O quanto que a diversidade ela tem que ser exaltada. Porque nós estamos numa sociedade que muitas vezes produz rótulos culturais. Edgar Morin, quando escreveu a chamada teoria dos simplificadores, nos dizia isso, de que a simplificação que a mídia faz dessas culturas tão diversas produz os preconceitos que nós conhecemos tão bem e que motivam vários conflitos, inclusive. Ao falarmos de mundo judeu, nós estamos falando de um mundo extremamente diverso. Nós temos judeus secularistas, nós temos judeus ortodoxos, nós temos judeus de várias seitas, de várias definições e ramificações. E é importante dizer que muitas vezes os seus posicionamentos não são efetivamente parecidos. Portanto, há distinção entre religião, que é efetivamente a crença que é exaltada por um determinado indivíduo, a definição de etnia, que é exatamente uma identidade cultural que é carregada por esse indivíduo, e ainda a definição de nacionalidade, que é o lugar onde ele nasceu, a sua pátria, a sua origem. Então tudo isso se confunde aqui, tudo isso se mistura aqui. E é muito interessante ver judeus com vários trajes circulando por aqui, com várias línguas circulando por aqui, conforme você disse, né, William? Eles saíram, foram expulsos, preservaram essa cultura durante séculos e séculos e voltaram, né, William? Movimento sionista, lembra disso? Final do século XIX, judeus de várias partes do mundo começam a voltar para cá. E em 47, com a partilha da ONU, é criado o Estado de Israel, que tem aquela bandeira ali, ó, que é a estrela de Davi. Por quê? Vamos lembrar? Porque o rei Davi é que teria conquistado Jerusalém por volta de 1000 anos antes de Cristo. Daí a estrela de Davi. Porém, quando os judeus conquistam essa região novamente, com a partilha da ONU, a Palestina, uma parte dela, eles entram em conflitos com o povo árabe, que vive aqui também há séculos, chamados palestinos, que ocupavam exatamente essa região onde nós estamos, o setor oriental. E aí passa a haver o grave conflito entre israelenses e palestinos. Só que há uma diversidade também dentro de Israel em relação a esse conflito. Não basta simplificar e você pensar que todo israelense não quer negociar com os palestinos. É muito comum a gente perceber isso no Brasil, como é que se faz essa simplificação, que todo judeu se posiciona de forma muito contrária à existência do Estado palestino, ao reconhecimento das fronteiras de 47, e a gente tem que perceber que as posições políticas refletem posições ideológicas. Aqui existem judeus, por exemplo, que não reconhecem o sionismo, que negam inclusive o sionismo.
que efetivamente quem libertaria o povo judeu seria a volta do Messias. Então não reconhecem a existência desse sionismo, desse projeto político ideológico que nasceu na Europa. Outros judeus, como os partidos trabalhistas, por exemplo, já vão afirmar a necessidade de negociação, de diálogo com os palestinos e o reconhecimento das fronteiras de 47. E ainda os judeus que muitas vezes predominaram, né, William, no cenário político israelense, principalmente ligados ao partido Likud, que defendem efetivamente o controle desse território. Há um movimento aqui em Israel chamado Break the Silence, quebre o silêncio, que é formado em alguns casos por ex-soldados do exército, que voltam do período em que eles são obrigados a prestar serviço militar e condenam a opressão do exército israelense contra o povo palestino. Isso é um dos grandes símbolos dessa diversidade política do povo de Israel. Pois é, pessoal, e no contexto de formação dessa sociedade israelense, a gente tem que entender que o sionismo foi o grande movimento formador dessa sociedade. Como muito bem destacou o professor William na sua brilhante explanação lá no Muro das Lamentações, é importante ressaltar que o sionismo ele vem aí de várias correntes, mas o que se coloca muitas vezes é que o sionismo ele só partiu de países europeus, o que é uma inverdade. É claro que você tem a base do sionismo, do movimento sionista europeia, a Europa Oriental e Central. Vieram judeus de várias partes da Europa, como Polônia, a antiga Tchecoslováquia, Romênia, Ucrânia, né? A própria Rússia contribuiu muito para isso, e essas correntes sionistas foram intensificadas inclusive no contexto das guerras mundiais. O próprio movimento lá no século XIX tem essa raiz que é inegavelmente a Europa. E esses judeus de origem europeia é que formaram aquilo que seria o núcleo da sociedade israelense, o núcleo de formação do Estado de Israel. Foi exatamente esses europeus que nutriram o sentimento sionista que representaram esse núcleo, que hoje dentro da sociedade israelense são conhecidos como os Askenazi. Existe já uma segmentação em termos desse sionismo que veio da Europa, porém existem correntes sionistas que vêm dentro do próprio Oriente Médio. Nós temos sionismo que veio do Iraque, que veio do Irã, sionismo que veio da Jordânia. Então são judeus arabizados, olha que loucura isso. A questão da religião e da etnia, a gente tem que sempre demarcar essas fronteiras. Os judeus falam a língua árabe, mas professam o judaísmo e formam Israel os chamados Mizrahim. Inclusive uma distinção entre o Askenazi e o Mizrahim. Normalmente o Askenazi ele vai formar a elite econômica, a massa intelectual de Israel, a elite política, enquanto os Mizrahim formam a força braçal, o trabalho da construção civil, a periferia da cidade. Então já encontramos uma segmentação dentro da própria sociedade israelense. E ainda podemos falar de diversas origens, mas uma que chama muita atenção são os judeus de origem etíope. Judeus que foram resgatados por Israel, pela Força Aérea de Israel, aliás, um dos maiores resgates aéreos da história. E esses judeus compõem também esse grupo complexo, diverso, que é a sociedade israelense, os judeus de origem etíope, inclusive com movimentos dentro de Israel contra a discriminação racial e outras questões. Então você tem fraturas, você tem divisões dentro dessa própria sociedade israelense, o que mostra uma sociedade extremamente diversa. É preciso a gente destruir esse mito de homogeneização numa sociedade israelense ou do mundo judeu, que é ainda mais complexo. Exatamente, nós no Terra Negra estudamos bastante para isso, viajamos para expor de uma maneira mais rica esse mundo heterogêneo, complexo, diverso, contraditório, cheio de cisões, que é o mundo das religiões.